Deus abençoe o seu dia. Bem-vindos a mais um devocional. Chegamos ao capítulo 20 de Êxodo. Você está me ouvindo pelo podcast? Bem-vindo. Deixa aqui o seu comentário de como Deus falou com você. E você que está me vendo pelo YouTube, seja bem-vindo a esse canal. Se você puder, se inscreve, curte esse vídeo, comenta de onde você está me assistindo. E se você sentir no seu coração e gostar, fizer sentido para você, compartilhe essa oração com mais pessoas. Vamos espalhar a palavra de Jesus por aí. Vamos ao devocional de hoje. A palavra de Deus diz assim: estes estatutos apresentam Israel. Se você comprar um hebreu, ele trabalhará para você durante 6 anos, mas no 7º ano será livre, de graça. Se chegou solteiro, irá embora sozinho. Se era homem casado, a mulher irá com ele. Se o dono lhe der uma mulher e ela der à luz a filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão donos do escravo, serão do dono do escravo. Ele irá embora sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo meu dono, mulher e meus filhos, não quero ser livre, então o dono do escravo levará os juízes e o fará chegar à porta da ombreira da porta, e o seu dono furará a orelha dele como um furador, e ele será seu escravo para sempre. Se um homem vender a sua filha para ser escrava, e esta não ficará livre como ficam livres os escravos dos homens. Se ela não agradar ao senhor que se comprometeu a casar com ela, ela terá de permitir que seja resgatada. Não poderá vendê-la a um outro estranho, pois isso será deslealdade para com ela. Mas se casar com seu filho, deverá tratá-la como se tratam as filhas. Se ele der ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Se não lhe fizer essas 3 coisas, ela poderá ir embora de graça, sem ter que pagar nada. Quem ferir um homem de modo que este venha a morrer, será morto. Porém, se lhe armou ciladas, mas Deus permitiu que caísse em suas mãos, então designarei a você um lugar para onde fugir. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à traição, você deverá tirá-lo até mesmo do meu altar para que seja morto. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. Quem raptar alguém ou vender, ou for achado tendo esse alguém ainda em seu poder, será morto. Quem amaldiçoar seu pai e sua mãe será morto. Se 2 brigarem e um ferir o outro com uma pedra ou com um punho e o ferido não morrer, mas ficar de cama, se ele se levantar outra vez e andar fora apoiado ao seu bordão, então será absolvido aquele que o feriu. Somente lhe pagará o tempo que perdeu e fará com que seja completamente curado. Se alguém ferir o seu escravo ou a sua escrava com um bordão, o ferido morrer logo será punido. Porém, se sobreviver por 1 ou 2 dias, o dono não será punido porque o escravo é propriedade sua. Se os homens brigarem ou ferirem uma mulher grávida e forem a causa de que ela aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, então o castigo será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu escravo ou o olho da sua escrava e inutilizar o olho, deverá deixar o escravo ir livre como pagamento pelo olho. E se a violência fizer cair um dente de seu escravo ou escrava, deverá deixar o escravo ir livre como um pagamento pelo dente. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher, fazendo com que morra, o boi será apedrejado e a carne dele não será comida, mas o dono do boi será absolvido. Se o boi já antes costumava chifrar e o seu dono sabia disso e não o prendeu, e o boi matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e também será morto o seu dono.
Se lhe for exigido resgate, dará então como resgate a sua vida, tudo que lhe for exigido. Quer tenha chifrado um filho ou uma filha, esse julgamento lhe será aplicado. Se o boi chifrar um escravo ou escrava, o senhor deles receberá um pagamento de 360 gramas de prata e o boi será apedrejado. Se alguém deixar aberta uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a tapar, nela cair um boi ou jumento, o dono da cova pagará o valor do animal. Pagará dinheiro ao seu dono, mas o animal será seu. Animal morto será seu. Se o boi de um homem ferir o boi de outro, e o boi ferido morrer, venderão o boi vivo e repartirão o valor, e dividirão entre si o boi morto. Mas se for notório que o boi já antes costumava chifrar e o seu dono não prendeu, certamente pagará boi por boi, porém o boi morto será seu. Deus, dê luz ao nosso entendimento, Senhor. Eis-nos aqui, nos faz compreender essa palavra para os dias de hoje. Fala conosco, Senhor. Queridos, parece uma coisa meio absurda, né? Só que isso tudo era uma linguagem que Deus tinha que falar para Moisés, para que Moisés falasse com aqueles pequenos alunos dele. Aquelas pessoas, elas tinham uma capacidade de aprendizagem. Então, esse tipo de linguajar, de maneira de falar, era a maneira que eles iriam compreender. Vocês conseguem imaginar? São pessoas que passaram anos e anos sendo escravas. Não dava para ensinar elas como se fosse uma pessoa livre o tempo todo. Precisava ensinar com rigidez, com regras. Porque a vida toda eles viveram assim. E aí me veio algo aqui. O que aconteceu na sua vida toda? O que aconteceu na sua vida toda? Que hoje, para você aprender algo, precisa ter um jeito certo de falar. Porque às vezes, querido, você tem dificuldade de aprender algo, às vezes até da parte de Deus, por conta das coisas que fizeram com você ou falaram para você. Você já parou para pensar que às vezes aquilo que você tá com mais dificuldade de se conectar com Deus tem a ver com algo que precisa ser tratado em você antes? Aquele povo precisava aprender algumas regras básicas, mas precisava ser tratado desse jeito para poder aprender. A primeira que me chama a atenção é com relação ao respeito às pessoas. Deus é claro ao falar, você precisa tratar todos com respeito. É isso que a gente precisa trazer para os nossos dias de hoje. Quantas vezes, ao nos colocarmos em algumas situações, queremos convencer o outro. Queremos argumentar com o outro a ponto de que o outro pense como a gente pensa. E existe hoje uma linha de comunicação que é a comunicação não violenta, que é você só acolher a opinião do outro. Você pode dizer como você se sentiu, mas você jamais pode tentar convencer o outro a pensar como você. Cada um tem um jeito de pensar, muito pelo que essa pessoa passou, o que ela viu na infância, quais foram as experiências dela. E faz parte, é bíblico, você tratar os outros com respeito, mesmo que ele pense diferente de você. Quando a gente chega nas leis a respeito da violência, tem duas partes, versículo 15 e 17, que fala: quem ferir seu pai e sua mãe será morto, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe será morto. Quando você lê, você fala, nossa, Deus impôs uma sanção de maior grau para uma atitude de pequeno grau, né? Ferir o pai e a mãe ou amaldiçoar o pai e a mãe. Olhe para você ver o quanto para Deus você tratar pai e mãe com desrespeito é algo gravíssimo. E quantas vezes eles são as primeiras pessoas a gente desrespeitar, não é mesmo? A gente mentir ou a gente discordar e ser violento com eles. Poxa vida. Quantas vezes eu errei com a minha mãe por querer que ela pensasse como eu. Mas a vida e Deus nos ensina que diante das maiores dificuldades da nossa vida, diante
dos dias mais difíceis, os nossos pais são os únicos que têm um elo de ligação verdadeira conosco. Por mais que seu pai possa ter te ferido, lembre-se, ele deu o melhor que ele poderia dar. Talvez ele não recebeu amor o suficiente para conseguir ser amoroso com você, mas ele foi o melhor que ele conseguiu. Libere o perdão aos seus pais, porque é um mandamento de Deus, de você tratá-los com honra, tratá-los com amor e com respeito. Queridos, aqui eles deviam tratar os outros com justiça e dignidade. Deus não queria mais rebeldia daquele povo. Deus estava querendo olhar para aqueles filhos de Israel e ver o caráter amoroso de Deus neles. Deus estava revelando o caráter dele para que eles pudessem copiar. É o mesmo com a gente. Como a gente pode ser mais parecido com Jesus hoje? Sabe, a obediência, quando a obediência é gerada por amor a Deus, ela revela em nós atitudes de Cristo. Então que hoje você possa buscar, você possa pedir, você possa clamar: Deus, eu quero te obedecer, eu quero revelar o caráter de Cristo em mim. A gente pode aprender por amor, por compaixão. A gente pode aprender entendendo que cada vida é sagrada. Então a gente nunca pode desrespeitar alguém. E para finalizar, Deus estava lidando com essas pessoas que passaram tantos anos como escravas, que passaram tantos anos rodando no deserto a fim de aprender e confiar em Deus. Deus estava tratando com pessoas como uma joia em estado bruto, que precisava ser lapidado. É como um ouro impuro, que para ficar de um jeito puro e vendível, né, e precioso para ser negociado, ele precisa ser purificado. Para o ouro ser purificado, ele precisa ser colocado em altas temperaturas, no fogo. E você, querido, você também é uma joia bruta que às vezes está sendo lapidada, está sendo passada por um fogo em alta temperatura, atravessando um processo que aos teus olhos pode parecer difícil, mas no final você vai ser uma joia rara, moldada, lapidada e refeita por Deus. Deus ali estava instruindo aqueles homens conforme a realidade dos corações duros que eles tinham. A vinda de Jesus e a vida dele foi o perfeito cumprimento do que o Senhor deseja fazer nos nossos corações. Ele deseja colocar um coração em nós. E esse coração é parecido com o coração de Jesus. Que você permita ser moldado por ele. E eu quero orar por você. Deus, obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada por essa oportunidade. Obrigada por mais um momento que podemos acordar, abrir nossos olhos, respirar. Deus, obrigada porque hoje já somos um milagre. Senhor, que a nossa boca seja uma boca abençoadora. Senhor, quando lemos esse capítulo, pensamos o que vamos tirar daqui, como vamos aprender, sendo que essa história, essas aplicações têm a ver com aquela época. Mas como tem lições para o nosso dia de hoje? Ao tratar todos com respeito, ao tratar os nossos pais e nossas mães com amor, honra, a sermos moldados por Cristo, sermos parecidos com Jesus, temos obediência gerada por amor. Pai, hoje o meu clamor é que cada um que está ouvindo esse áudio tenha o caráter amoroso de Cristo. Oh Deus, nos transforma de dentro para fora. Queremos ter o caráter amoroso de Cristo em nós. Mesmo que para isso precisamos passar por um momento de lapidação, de purificação, como um ouro sendo colocado no fogo. Mas queremos que a nossa vida faça sentido para o reino. Queremos que a nossa vida seja útil para o Senhor. Então nos molda nosso caráter. E faz, Senhor, aquilo que o Senhor quer fazer para nos colocarmos no seu caminho.
Que cada um aqui hoje, Pai, sinta a tua presença, abraçando, moldando, revelando, trazendo à memória aquilo que essa pessoa precisa obedecer. Senhor, eu peço que alargue as nossas fronteiras, que a tua mão caia sobre nós, nos livra do mal e nos abençoa. Amém.